Bom, agora a gente vai abordar, na verdade, o último tópico, né, da parte de cinemática de partículas, né, que é o de movimento relativo, né, usando referenciais transladados, tá? Então, vão ter algumas situações, né, de problemas de dinâmica de partículas, nesse caso que a gente está se concentrando agora, onde é útil, né, utilizar dois, ou às vezes até mais, né, sistemas de referência, né? Normalmente um fixo e um móvel, ou um fixo e mais de um móvel, né? Isso pode acontecer frequentemente. Então, aqui eu estou colocando um problema bem geral, tá? Depois a gente vai fazer alguns exemplos disso, né? Mas só para ter o equacionamento aqui mais fácil, né? Então vamos imaginar, né, que a gente tem um observador fixo aqui nessa origem, tá? Acompanhando um observador móvel, que é essa carinha vermelha aqui, tá? Ele está em A, né, nesse ponto A aqui, e está acompanhando também, né, a trajetória de uma partícula B, né? Então a gente tem um observador móvel acompanhando o movimento da partícula B e o observador fixo nosso também vendo o movimento dessa partícula B. Né? Como que você pode imaginar isso de uma forma mais prática? Né? Imagina o caso típico aí, né? Você tem um trem andando, né, nos seus trilhos aí, e você tem fora do trem um observador, né, olhando o movimento do trem e olhando ele pela janela. Esse seria o observador fixo, digamos assim. Né? O observador móvel seria uma pessoa lá dentro do trem, né, vendo, né, outras pessoas jogarem ping-pong, né, e aí tênis de mesa, né, e aí vendo a bolinha se movimentar ali pelo trem, né, em movimento nesse caso. Né. Então a gente tem dois pontos de vista diferentes do movimento aqui nesse caso, né. A gente pode imaginar esse tipo de coisa, mas a gente vai ver situações mais práticas disso. Né. Então a gente está alocando aqui um sistema de coordenadas fixo, né, x, y, z, aqui no caso retangular, né, só para exemplificar essa questão, e um sistema também retangular móvel, tá? X', Y', Z'. O que esse sistema móvel está fazendo? Ele tem o sistema móvel X', Y', Z', ele está acompanhando o movimento de A, tá? Desse observador móvel, né? E a gente está usando esse sistema móvel também para olhar, né, essa partícula B. Tá? Então a gente tem um vetor de posição absoluta, RA, que é o vetor de posição do observador móvel, tá? Vetor de posição do ponto A, e o vetor RB, que é o vetor de posição absoluta do ponto B, da partícula B, que a gente está acompanhando o movimento aqui também. Tá? Notem que eu usei essa palavra absoluto aí, porque a partir de agora, quando a gente fala de movimento relativo, vai ser importante entender que a gente tem dois tipos de vetores diferentes. Né? Os vetores absolutos, né, são aqueles vetores em relação ao observador fixo. Né? Então, uma pessoa fixa no espaço, um sistema de coordenadas fixo, ele está enxergando o movimento absoluto das partículas aqui. E aqui a gente tem um vetor que a gente chama de R barra A, não, aliás, RB barra A, que é o vetor de posição de B com relação ao observador móvel em A, certo? Então, por isso que a gente chama de RBA, que é um vetor de posição relativa nesse caso aqui. Tá? Então, as posições absolutas, né, em relação ao referencial inercial, né, que é aquele referencial fixo, são dadas então por RA e RB no nosso caso aqui. E a posição relativa de B, sob o ponto de vista do observador em A, é dada por RB barra A. Tá? A gente pode isolar aqueles três vetores aqui, tá? RA, RB e RBA, e a gente tem essa cadeia aqui de vetores. Né? Uma observação aí, né? Note, né, que a representação dos três vetores, né, desses três vetores que eu estou enunciando aqui em cima, se feita em XYZ ou X', Y', Z', vai ser exatamente a mesma. Por quê? Porque os referenciais estão apenas transladados. Quer dizer, um vetor que em XYZ
for descrito como algo assim, por exemplo, 2i mais 3j, em x', y', z', vai ser exatamente a mesma coisa, talvez mudando os vetores unitários aí, mas exatamente a mesma coisa, porque os sistemas de coordenadas, né, embora transladados um em relação ao outro, eles têm exatamente a mesma orientação, mesma direção e sentido aí. Então, qualquer vetor que você escrever, tanto em x, y, z quanto x', y', z' vão ser exatamente iguais. Quando que isso vai mudar? Né? Isso vai mudar quando a gente tiver rotação do sistema de coordenadas, que a gente vai ver mais adiante. Tá? Então, isso é importante ficar atento mais para frente. Se a gente analisar essa cadeia de vetores aqui, né, sempre que a gente tem um ciclo de vetores fechado, a soma de todos eles tem que dar igual a zero. Né? Então a gente tem que RA, fazendo a soma no sentido horário, mais RB barra A menos RB, que o RB está no sentido contrário aqui da cadeia, né, tem que dar igual a zero. Portanto, né, se a gente reordenar essa expressão, a gente tem que RB é igual a RA mais RB barra A, tá? Que é a nossa expressão de relação dos vetores de posição aqui nesse caso. Né? Então isso aqui é bem até intuitivo, né? Porque o próprio o vetor de posição relativa, né, do ponto B com relação ao A é simplesmente RB menos RA, né, como a gente já imaginaria pela definição de vetor de posição relativa. Os vetores de velocidade, né, agora a gente quer caracterizar a cinemática desse sisteminha aqui com mais de um sistema de coordenadas, né, com mais de um observador, a gente pode conseguir essa relação de velocidade derivando essa equação 25 aqui. Então, derivando os vetores de posição, o que a gente vai ter? Derivada de RB no tempo vai ser o quê? Velocidade do ponto B. Derivada de RA vai ser velocidade do ponto A. E derivada de RB relativo a A vai ser o que a gente chama de velocidade relativa da partícula. Velocidade de B com relação a A. Né? Então, VA e VB aqui são velocidades absolutas. Lembrando que esse adjetivo absoluto significa que a gente está acompanhando, por essa ótica, o movimento a partir de um referencial fixo. Tá? A partir de um observador fixo aí. No caso dos pontos A e B. E VBA, que é um vetor de velocidade relativa, é um vetor de velocidade meio que parcial, né? Como se fosse de uma partícula, né? O movimento de uma partícula com relação ao movimento de outra partícula nesse caso. Né? Então, ficar atento a isso. Né? Seria a velocidade que o ponto B está tendo com relação a um observador em A. Tá? Então, aquele exemplo do trem que eu estava falando, né? As pessoas que estão dentro do trem estão vendo o movimento do ponto de vista de movimento relativo, né? Porque elas estão vendo a bolinha de tênis de mesa se movimentar dentro do trem, mas é como se elas não estivessem enxergando, né, que o trem está em deslocamento ali ao se concentrar, né, ao concentrar o foco na bolinha de tênis de mesa. Quem tem o ponto de vista de movimento absoluto é quem está de fora do trem, por exemplo, né, que está enxergando tanto o movimento do trem quanto o movimento da bolinha de tênis de mesa. Né. Isso é bem relativo, de certo modo, porque, né, o planeta Terra obviamente se movimenta e tudo mais, mas para certos problemas, né, a gente considera o referencial fixo como sendo na superfície do planeta, né. Isso não é muito problema aqui para nossos problemas de escala não tão grande, mas de escala macroscópica ainda assim. E se a gente quiser as relações de aceleração, mesma coisa, é só derivar os vetores de velocidade e a gente tem essas relações aqui, né? A aceleração do ponto B é igual a aceleração do ponto A mais a aceleração de B com relação a A. E de novo, né, AB e AA são acelerações absolutas, né, com relação ao observador fixo, e AB barra A é uma aceleração relativa, né, do ponto B com relação ao A. Né.
Então, importante aqui, né, os vetores de grandezas absolutas mostram o movimento sob o ponto de vista de um observador fixo, né, em determinado lugar no espaço que você definir, né. Enquanto grandezas relativas, tá, como é o caso de ABA, VBA e RBA, elas mostram, né, o movimento sob o olhar aqui de um observador em movimento, né, de translação pura nesse caso, né. Então, um observador que está puramente transladando e aí, em algum lugar no espaço. Tá? Então, para que isso aqui é útil, né? Muitas vezes é interessante a gente compreender o movimento de uma partícula com relação a outra, tá? E saber como isso se comporta com relação, né, a um movimento absoluto, em relação ao observador fixo, é muito importante, né? Então, essas relações cinemáticas aqui a gente vai utilizar bastante, tanto ao longo do curso na parte de dinâmica de partículas, quanto na parte de corpo rígido também. Tá? Então aqui é um problema bem simples, tá? Mas é para ilustrar a interpretação desses vetores, principalmente. Matematicamente ele é muito simples, mas o importante aqui é entender o que o resultado significa. Tá? Então a gente tem um trem com velocidade de 60 km por hora, tá? Que é esse trem aqui desenhado com trajetória na horizontal, né? E ele cruza, né, uma rodovia, né? Nessa rodovia, né, tem um carro que está percorrendo ela, né, com uma velocidade de 45 km por hora, tá? Então aqui é 45 km por hora e o trem está a 60 km por hora. A rodovia faz um ângulo de 45 graus com a linha do trem, tá? E o problema está pedindo para determinar o vetor de velocidade do trem em relação ao do carro. Tá? Então é um problema para achar, né, uma velocidade do trem com relação à velocidade do carro aí. Tá? Então a gente pode utilizar essas coordenadas de movimento relativo para fazer isso, né? E a gente vai resolver isso, né, mais ou menos com a sistemática que eu acabei de apresentar. Então, vindo aqui para o nosso quadro, né, copiei aqui o desenho só para a gente se guiar por ele, né? Primeiro passo de tudo, né, vamos definir o sistema de coordenadas para esse problema. Notem que nesse problema ele não vem com nenhum sistema de coordenadas pronto, né? Então você tem que definir isso de forma adequada ali. O desenho aqui, tá? Ele está de modo com que o trem esteja se movimentando exatamente na horizontal. Podia não ser o caso, mas se não fosse o caso, você poderia adotar um sistema de coordenadas de forma a alinhar, né, esse movimento tanto com o movimento do trem ou com o do carro, de forma a ficar mais fácil de se resolver esse problema. Tá? Então, nesse caso aqui, eu estou colocando um sistema fixo de coordenadas, um sistema inercial de coordenadas x, y em algum ponto qualquer aqui, onde x está, né, alinhado com a horizontal e y com a vertical aqui. Né? Então a gente está vendo o problema de cima nesse caso. Tá? E eu vou centrar um sistema móvel de coordenadas transladado, x1, y1, que está acompanhando o movimento do carro. Ele é solidário, a gente fala, ao movimento que o carro está fazendo. Tá? Então um sistema móvel aqui nesse caso. Por que eu estou centrando isso no carro? Porque eu quero o movimento do trem com relação ao carro. É isso que o problema está pedindo. Né? Então, para isso, eu estou centrando um sistema móvel nesse carro. Se o problema pedisse o movimento do carro com relação ao trem, eu faria o contrário. Eu pegaria esse sistema de coordenadas e ia fazer ele acompanhar o movimento do trem. Tá? Para não ter que usar equações prontas nem nada, eu vou fazer a análise meio que do zero aqui, que eu acho mais interessante para esse problema. Tá? Então, eu estou definindo aqui o vetor de posição absoluta do carro, chamei ele de RC, e o vetor de posição absoluta do trem, RT. Né? Portanto, a gente tem um vetor de posição relativa do trem com relação ao carro, RTC aqui, né? Ligando o sistema de coordenadas móvel até o trem aqui, né? Que é o nosso RTC aqui. A gente tem aquela cadeia de vetores, assim como a gente teve nos outros casos, e a gente pode então relacionar aqui, né, o RT, que é como se fosse o resultante de RC mais RT barra C, certo? Derivando esses vetores, a gente consegue então os vetores de velocidade, né?
VT é igual a VC mais VTC, né? A velocidade do trem no nosso sistema de coordenadas aqui, que a gente está adotando, é 60 km por hora aqui no eixo X, né, nosso, que eu defini inercial. Tá? Vou colocar só a unidade aqui para lembrar disso. E velocidade do carro, ela é 45 km por hora, só que ela é na diagonal aqui. Só que a pista faz 45 graus. Então a gente está considerando, obviamente, que o carro ele está andando pela pista, ele não vai sair dela, fazer uma coisa maluca aí. Então, a velocidade do carro no eixo horizontal, a gente pode fazer uma decomposição aqui. É 45 km por hora vezes cosseno de 45 graus em I, mais 45 seno de 45 graus em J. Né? Na verdade, os dois componentes vão dar iguais aqui, porque cosseno e seno de 45 são exatamente a mesma coisa. Então, isso aqui também em quilômetros por hora aqui. Velocidade do trem com relação ao carro, é só a gente manipular aquela expressão vetorial ali, e a gente vai ter velocidade VTC é igual a VT menos VC, como é óbvio, né? E a gente tem então 60 menos 45 cosseno de 45 e menos 45 seno de 45J aqui. Se a gente fizer esse cálculo simples, né, a gente vai ter então um VTC de 28,2 km por hora em I, menos 31,8 km por hora em J. Tá? Beleza, isso aqui, notaram que isso aqui foi bem simples de se fazer, né? Não tem nenhum segredo aqui. O que eu quero que vocês entendam bem, né, nesse problema? É a interpretação desse VTC. O que significa esse vetor de velocidade relativa, né, para o nosso problema? Né? A primeira coisa que vocês vão notar, olhando esses valores, é que a gente tem um valor positivo em x, tá? E um valor negativo em y, certo? Por que a gente tem isso? Né? Lembrem que esse vetor aqui é da velocidade do trem com relação ao movimento do carro. Significa então que se você estiver sentado andando nesse carro aqui, você vai ver o trem se deslocando na horizontal aqui, digamos assim, com 28,2 km por hora em relação ao carro, né? Então, se você está olhando o movimento do trem a partir do carro, né? Digamos que você tem algum medidor de velocidade do trem e você está no carro em movimento, você vai enxergar essa velocidade horizontal de 28,2 km por hora. Significa então que o trem está se afastando positivamente, né, aqui na horizontal em relação ao carro. Tá? Então na horizontal ele está se movimentando mais rápido que o carro, então está se afastando um do outro. E na vertical, ó, a gente tem um componente negativo de velocidade relativa. O que isso significa? Quer dizer que quando você está olhando o movimento do trem com relação ao carro, você está vendo o trem como se estivesse indo no sentido negativo de y, aqui, da coordenada y. Então, o trem em relação ao carro, né, ele dá esse negativo porque eles estão se aproximando aqui conforme o tempo está passando. Né? Então, ou então, né, a interpretação acho mais direta, né, é que é como se o trem, né, se você estiver nesse carro em movimento e imaginar que o seu carro está parado, na verdade, né, ignorando o movimento do carro, é como se o trem estivesse indo para a direita, né, no sentido positivo de x, com 28,2 km por hora, e indo para baixo, né, para baixo aqui no sentido de y, no sentido negativo de y, a 31,8 km por hora. Né? Então, esse vetor de velocidade relativa dá essa noção de como o trem, no caso, está se movimentando com relação ao carro, que é totalmente diferente, né, do vetor de velocidade absoluta do trem, por exemplo. Né? O VT ele é simplesmente 60i, né, que ele está se movimentando a 60 km por hora no eixo X aqui. Tá? Então, de novo, importante aqui é entender a interpretação desses vetores aqui, né, para saber, né, quando você estiver usando esse tipo de equacionamento de movimento relativo, entender bem,
né, o que significam, né, essas representações todas aqui. Isso aqui vai ser bastante importante mais para frente, e até principalmente quando a gente estiver falando de corpo rígido, né, essas posições relativas e tudo mais, né, esses sistemas de coordenadas móveis vão ser particularmente bastante importantes. Tá? Nessa aula do capítulo 2, tem alguns exemplos adicionais, tá, que eu estou colocando aqui nos slides. Você pode baixar os meus slides, depois eu até anoto os slides aqui, o link do meu site para vocês poderem baixar os slides, né, caso você não tenha acesso ao Google Classroom aí da minha turma, né. Mas eu estou trazendo aqui alguns outros problemas, né, para vocês resolverem e tal, de um movimento relativo. Para quem fizer a aula comigo, né, a disciplina comigo, eu vou estar fazendo esses exemplos, entre outros, talvez, durante a aula síncrona, né, a aula ao vivo. Tá? Então, aqui são alguns exemplos, né, do nosso livro-texto. E aqui é uma seleção de exercícios que eu faço normalmente, para auxiliar no estudo, né, alguns exercícios que eu achei mais relevantes, né, não que você não possa fazer aí todos os 200 exercícios do Hibber nesse caso. Tá? Então, aqui uma seleçãozinha breve, né? Eu estou usando o livro da 10ª edição. Para quem está estudando na UFSCar, né, a gente tem acesso à biblioteca virtual da Pearson, que tem esse livro disponível lá. Né? Então, deem uma olhada nesses exercícios. Provavelmente na aula síncrona eu devo fazer alguns desses aqui também. Então aqui são as referências dessa disciplina, né? Lembrando que para quem quiser baixar os slides e não tiver acesso ao meu Google Classroom, né, obviamente que não está matriculado na disciplina da UFSCar, né, eu tenho um site pessoal, eu já falei isso no capítulo 1, se não me engano, que é esse aqui. Tá? Então vocês podem também baixar meus slides por lá, caso queiram acompanhar, ver os vídeos e tudo mais. Né? Esse capítulo 2 está encerrando por aqui, né? Eu tento dar mais a parte básica dele e tal. E em aula síncrona talvez eu me aprofunde com alguns exemplos um pouquinho mais complexos. Tá? Então isso é importante mencionar aí. No próximo capítulo, né, a gente vai começar a parte de cinética de partículas, então a gente vai envolver, né, as leis de movimento de Newton principalmente, com todo esse estudo de cinemática que a gente viu aqui. Né? Então, a gente vai dar um passo adiante aqui nessa teoria, né, e entender como que isso pode ser resolvido, como que isso pode ser usado, né, para resolver problemas de dinâmica de partículas. Né? Então, bom, era isso. Obrigado aí pela atenção.